Ao longo do período em que viveu como homem na Terra, lá há 2000 anos atrás, Jesus ele se utilizou de diversas parábolas em seus ensinamentos. Quem nunca ouviu a parábola da ovelha perdida ou a parábola do bom samaritano? Jesus se utilizava das parábolas especialmente para ensinar a respeito do seu reino. Ao contá-las, Jesus tomava emprestado imagens do cotidiano das pessoas da vida da Palestina da época. Jesus inaugura assim um jeito novo de ensinar ao empregar as parábolas, pois estas não eram comuns à tradição judaica. E assim as parábolas de Jesus resistiram à história, ecoando ensinamentos preciosos até os dias atuais. Por isso, estamos iniciando aqui uma série sobre as parábolas de Jesus. Fique conosco, começaremos com a parábola do semeador. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, obrigado você que nos acompanha por aqui e obrigado também a você que está conhecendo o canal agora. Inscreva-se e faça parte deste projeto conosco. Neste vídeo, daremos início à nossa série sobre parábolas de Jesus. A primeira parábola que apresentaremos, nós a encontramos tanto em Mateus quanto Marcos e também Lucas, nestes três evangelhos. Eu vou ler essa parábola para que nós possamos nos aproximar e todos assim, você que me acompanha aqui, saiba exatamente do que nós estamos falando. Eu vou ler no Evangelho de Marcos. A parábola em si compreende ali apenas 5 versículos. No entanto, eu vou ler Marcos 4, 1 a 9, e assim nós podemos ter uma noção melhor também do contexto maior onde esta parábola está inserida. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. E então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Quem está contando aqui esta parábola é Jesus, e nós já podemos identificar aqui o contexto próprio da Palestina da época, uma região rural, à beira do mar, onde as figuras agrícolas e também envolvendo a prática da pescaria são bastante comuns. Assim, ao contar esta parábola, conhecida como a parábola do semeador, todos os ouvintes daquela região imediatamente podiam se identificar e compreender essa narrativa das parábolas. O que parece que nem todos compreendiam imediatamente era a mensagem que Jesus queria transmitir por meio dessas parábolas. Com toda a tecnologia disponível na agricultura hoje, podemos até estranhar um pouco a maneira aparentemente desleixada que uma pessoa como aquele semeador parece demonstrar ao sair lançando as sementes assim de uma forma aleatória, sem se importar onde as sementes estão caindo. Um agricultor mais experiente nos dias de hoje poderia perguntar, mas quem é que sai lançando as sementes assim, de qualquer jeito,
sem ao menos se importar onde elas caem, se caem sobre as rochas, em meio à estrada, em locais onde a terra não foi minimamente preparada. Ora, quem é que não sabe que semear em terra ruim, em meio às pedras ou sobre as rochas, num local onde já predomina um outro tipo de vegetação, é certeza de fracasso? Não seria este semeador aí da parábola um verdadeiro irresponsável? Alguém que está simplesmente desperdiçando uma grande quantidade de boa semente? Bom, isso, quem sabe, possa até fazer sentido para os nossos ouvidos modernos, mas naquela época, para quem escutava Jesus, dificilmente a pessoa imaginaria coisas desse tipo. Assim, para que nós possamos compreender melhor a parábola, é necessário que nós nos aproximemos um pouco daquele contexto, da realidade de como era feita a semeadura na Palestina da época de Jesus. Se hoje é comum que a terra seja preparada antes da semeadura, esta não era a realidade na Palestina. Lá, a semente ela era lançada na terra antes dela ser arada. Capinar a terra, revirar o solo, enfim, arar e preparar a terra que receberá a semente, pode ser algo muito comum nos nossos dias, uma experiência que talvez você mesmo já tenha visto ou, quem sabe, até participado. Mas na época se lançava a semente para depois arar a terra, e quando essa terra então fosse revolta, fosse revirada, a semente se misturaria e posteriormente germinaria e cresceria. Assim, o semeador ele sai a espalhar as sementes numa terra que ainda será preparada. Por isso, estão ali restos da colheita anterior, mato, ervas daninhas, caminhos que foram se formando por entre as lavouras, pelos viajantes, as pessoas que estão de passagem, chão rochoso, terra com calcário que mal dá para identificar, encobertas que estão por finas camadas de terra. Fato é que tudo será arado. Os discos de arado passarão e revirarão toda a terra, desde a mais fértil até a mais endurecida pelas pisadas no caminho. Desde onde está agora a erva daninha até onde encontrará as pedras no chão rochoso. Portanto, nós não estamos aqui diante de nenhum semeador irresponsável ou desatento. Era simplesmente assim que se fazia na Palestina. Vamos atentar então para mais alguns detalhes para compreendermos esta parábola. Quais são os elementos presentes aqui? Nós temos um semeador, temos as sementes, nós temos também o solo. Na realidade, um solo com características diferentes, que apresenta, conforme as circunstâncias, desafios diferentes para a semente. Nesta parábola acontece algo que não é muito comum às parábolas que Jesus contava. De que eu estou falando? Eu estou me referindo ao fato de que o próprio Jesus, mais tarde, depois que ele termina de contar esta parábola, ele vai explicar o seu significado ao grupo dos 12 discípulos. Quem sabe Jesus tenha até feito isso com todas as suas parábolas. Fato é que aqui Marcos registra essa conversa de Jesus com o grupo dos 12. Em Marcos, o capítulo 4, verso 10, é dito que os discípulos perguntaram depois para Jesus qual seria o significado dessa parábola. Por sua vez, o Evangelho de Mateus apresenta as coisas de um modo ligeiramente diferente. Conforme Mateus, os discípulos, na realidade, queriam saber por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo. Mateus 13, verso 10. Fato é que Jesus ele aproveita para dar uma explicação a respeito da parábola do semeador. Vamos à explicação de Jesus. O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo,
Uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Marcos 4, 14 a 20. Assim vejam, Jesus é o semeador, é aquele que vem semeando a semente da palavra de Deus. E o público, aquele que recebe esta semente, a recebe em situações, em condições diferentes. Muitos pregadores da palavra de Deus nos dias de hoje podem ficar desanimados diante de tantos obstáculos que encontram em seu ministério. A palavra é anunciada e parece que as pessoas fazem pouco caso, tantas parecem ficar indiferentes. Jesus, porém, está dizendo que, assim como o camponês não desanima diante dos obstáculos que podem destruir a plantação, também ele continuará lançando a semente. Pois ele sabe que há os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior. A colheita, portanto, aponta para a vinda do reino de Deus. Não existe motivo para desanimar. A colheita é certa. A chegada do reino é certa. Haverá resistência, claro que sim, mas ela não deve nos desanimar. O semeador parece pouco fazer. Ele espalha a semente. Daí para frente, parece que é com a semente fazer o resto. Brotar, crescer, produzir. Quem já plantou algo sabe que depois da semeadura vem um longo processo de espera. Mas vejam que há sim um processo de envolvimento do semeador, porque a sua alegria depende do sucesso da colheita. É Jesus quem está espalhando a semente da palavra. O semeador, por mais discreto que seja aqui, por menos ênfase que receba, é o próprio Jesus. Cada parábola de Jesus nos oferece a oportunidade de explorarmos diversos detalhes. Há uma riqueza enorme de sentido e também de significado. No entanto, nós queremos focar aqui a mensagem central. Jesus, ele veio ao mundo, ele anunciou o seu reino a todos. Ele apontou para a colheita, ou seja, a vinda do seu reino. No entanto, nem todos resistirão às tentações, às perseguições, aos encantos de uma vida frívola, às ocupações diárias. No entanto, nada disso é empecilho para este projeto maior, nada é suficiente para deter a grande colheita. Houve, há e haverá sempre, sim, aqueles que acolhem a semente, permitindo esta grande colheita. Assim, por mais que haja dificuldades, indiferença e espera, a colheita é certa. Vejam que Jesus aqui se apresenta como um semeador esperançoso, confiante, otimista. Haverá colheita. Lembramos aqui a palavra ao profeta Isaías. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versos 10 e 11. Assim que esta parábola do semeador continue nos inspirando e ela, como palavra de Deus, continue chegando a nós como boa semente e também encontre em nós
uma terra fértil, onde ela possa germinar, crescer, produzir frutos por meio de nossas vidas. Que nós possamos, assim, ser bênção ali onde Deus nos tem colocado. Deus abençoe você.